próxima questão. Preste atenção que ainda estamos aí em eletricidade. Essa aulinha de hoje a gente está revisando essa parte de circuitos. Ele diz o seguinte: 3 baterias idênticas são ligadas em paralelos, como na figura a seguir, ó. Então, 3 baterias, 3 geradores, 3 pilhas estão ligados em paralelo, tá certo? Então, eu já sei que a tensão é a mesma. Eu não vou somar, é 1 mais é 2 mais é 3. Eu vou, se cada bateria, por exemplo, tiver 1,5 volts, as 3 ligadas em paralelo, quanto é que vai sair? Não vai sair 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Não, isso aí seria se elas estivessem em série. Aí seria 1,5 mais 1,5, 3 volts, mais 1,5, 4,5 volts. Mas como estão ligadas em paralelo, está aí falando, ó, paralelo, então eu já sei que a tensão de saída vai ser a mesma. Se cada uma tem 1,5, a tensão de saída será também 1,5, a tensão total. E ele diz que a força eletromotriz, mais uma vez, ó, força eletromotriz é a mesma coisa de tensão, de voltagem, de diferença de potencial. Então ele diz que a diferença, a voltagem de cada bateria é E. Na nossa bateria, na nossa pilhinha de rádio, esse E vale 1,5 volts, tá certo? Mas aí ele chamou genérico de E. Com resistência interna igual a R. Aí ele diz, ponto. A bateria equivalente, ele quer saber a bateria total, né? A bateria da união dessas 3, dessa associação, tem força eletromotriz e resistência interna iguais a... Ora, se cada bateria tem E e elas estão ligadas em paralelo, eu não vou ter 3E, eu teria 3E se fosse o quê, em série, porque seria E mais E mais E. Então, na verdade, como elas estão em paralelo, o que é que eu sei? Se estão em paralelo e aqui é E, aqui é E e aqui é E, a tensão que vai sair no final, ó, nos terminais da bateria, vai ser quanto? E também, ok? Se fosse 3 baterias de carro, que são 12 volts, se eu tivesse em paralelo, ó, 12 volts, 12 volts e 12 volts, como estão em paralelo, na saída eu teria o quê? 12 volts, ok? Então, lembre-se que como está em paralelo, a tensão total é igual, né? Permanece a mesma. Então, quanto é que vai ser a tensão total? Eu já sei que é E. Então, nessas opções aí, só sobraria a letra B. Porque se elas estão em paralelo, a tensão total não é a soma, a tensão total é o próprio E. Ok? Ou V total, né? Chama tensão de V também, ou de DDP total, ou de força eletromotriz total. E como elas estão em paralelo, a gente sabe que em paralelo vai ser como, hein? Em paralelo vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, em paralelo, vocês aprenderam bem isso, tá? Em paralelo, se eu tenho isso em paralelo, vai ocorrer o quê? Nós vamos ter, na verdade... Nós vamos ter aqui 1R sobre 3, porque como a resistência está em paralelo, então fica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, né? Então vai dar 3 sobre R, vocês calculando como viram em casa, nós vamos ter então R sobre 3, ok? Então a questãozinha boa aí de bateria, para vocês lembrarem direitinho como é que faz isso, beleza? Vamos agora para mais uma questão ligada àquele circuito. Se ligássemos externamente os pontos 1 e 2 do circuito da questão anterior com a resistência de valor 2R3, a corrente no total do circuito seria... Então ele disse que pegou lá a bateria, ó, estava lá saindo aqueles cabos que a gente viu da bateria, e ele ligou uma resistência agora, ó, como se fosse um secador, tá certo? De 2R sobre 3. Aí ele quer saber qual é a corrente total do circuito. Então aí, vestibulando, vai precisar um pouquinho de cálculo, tá? Mas vocês viram em sala de aula e pode tirar essa dúvida. Mais uma vez, DDP é R vezes I, tá? Ó, o V, quem vê ri. Primeira lei de Ohm, V é R vezes I. Quanto é a DDP das 3 baterias? Não está em paralelo? Como está em paralelo, a DDP das 3 baterias vai ser o próprio E, não soma. Cuidado para não botar lá 3E. Eu só colocaria aqui 3E se as 3 pilhas, as 3 baterias tivessem o que, Jonathan? Tivessem em série. Como está em paralelo, então a tensão é a mesma. Se fosse 3 pilhas em paralelo de 1,5 volt, 1,5 volt e 1,5 volts, eu ia colocar aí na DDP quanto? 1,5 e não 4,5.
A resistência vai ser a resistência interna da bateria, que é R sobre 3, porque elas estão em paralelo. Vocês aprenderam que em paralelo fica desse jeito. E a nova resistência que a gente acrescentou, está aqui no circuito, ó, eu botei 2R sobre 3. Então, a resistência vai ser R sobre 3. Professor, de onde foi esse R sobre 3? Só lembrando a vocês das 3 baterias que estão em paralelo, cada uma vale R, então a resistência vai ser R sobre 3. A tensão não muda, continuou mas em paralelo a resistência vocês aprenderam que é 1 sobre R3, porque fica 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, isso a gente viu em sala de aula. Eu liguei uma resistência de quanto? Ó, ele disse, ó, ligou uma resistência de 2R sobre 3. Então, a resistência que eu liguei, 2R sobre 3. Somando isso aqui, 1R sobre 3 mais 2R sobre 3 dá 3R sobre 3. Corta o 3, passa o R para lá, a corrente vai ser E sobre R. Então, opção E sobre R, letra E. Ok? Beleza? Ok, vestibulandos? Então, dessa forma aí, nós vamos agora para a nossa última questãozinha, que é também sobre força eletromotriz de uma bateria, de um gerador, para vocês fecharem essa parte aí de eletricidade. Beleza? Então, nós vamos acompanhar aí a leitura da questão, que diz mais ou menos assim, ó. A força eletromotriz de uma bateria é... Ora, vestibulando, você vai fazer o vestibular. Para cá, para cá, para cá, para cá, você vai fazer o vestibular, já está cansado. Um conteúdo enorme. Aí lê uma questão dessa e diz, a força eletromotriz de uma bateria é... Não tem nada a ver com força. O que uma bateria tem é voltagem, é diferença de potencial, é tensão elétrica. A força eletromotriz, isso aí é porque a gente traduz tudo lá, né, do inglês, aí vem lá esses termos que ele usa, mas não tem força nenhuma, até porque força, a unidade é Newton, tá certo? E a bateria, o que ela tem é voltagem. A bateria de carro, 12 volts, a bateriazinha, a pilhazinha, que é uma bateria lá do rádio, 1,5 volts. Então, quando ele fala em força eletromotriz, é só a força de expressão, é a tradução. Na verdade, o que a gente tem aí é uma voltagem. Então, ele diz, a força eletromotriz de uma bateria é... Aí vem lá embaixo, vamos direto aqui, que nós já estamos encerrando a nossa aulinha, nós vamos direto aí para a questão certa, que é a letra E. A letra E diz, ó, a força eletromotriz, lembre-se, quando falar em força eletromotriz, eu vou lembrar, olha eu escrevendo aí, ó, de voltagem, tá? De volts. Então, a resposta certa é a letra E, ó, igual a tensão elétrica entre os terminais da bateria quando eles estão em aberto. Então, preste bem atenção, a bateria de um carro é 12 volts. Eu só tenho 12 volts naquela bateria se eu desligar os cabos do carro e medir num voltímetro. Aí vai aparecer lá 12 volts, tá certo? Então, se você quer saber a força eletromotriz, a voltagem pura de uma bateria, eu desligo o cabo e ligo num voltímetro, eu vou ter 12 volts. Então, se ele perguntar o que é a força eletromotriz de uma bateria, vocês vão marcar a letra E. É igual a tensão elétrica entre os terminais da bateria quando eles estão em aberto, ou seja, quando eles não estão ligados, beleza? Então, para saber a força eletromotriz de uma pilha, eu teria que tirar do radinho, aí eu teria a pilha isolada e eu ia com um voltímetro e medir essa tensão. Aí eu tenho uma voltagem lá de 1,5 volts, que significa a força eletromotriz dela. Beleza, vestibulando? Nós vamos parar por aqui. Quem perdeu as aulas anteriores, está lá no nosso blog, Jonathan vai colocar aí, ó, para cá, para cá, para cá, vai aparecer aí o nosso blog, são mais de 300 aulas, ontem nós já falamos aqui para vocês, tivemos mais de 220 mil acessos, tá certo? Então assistam lá nossas aulas, no horário que melhor convier, na Lan House ou em casa. E aquele aluno que está na casa de alguém que não tinha TV a cabo, também essas aulas estão sendo transmitidas ao vivo pela internet. Então estaremos com vocês aqui todas as noites, até o último dia do vestibular, até o iníciozinho lá de dezembro, a partir das 20 horas. Uma boa noite e fiquem com Deus.